Então, o atributo de hoje é onisciente, o Deus de infinito conhecimento. Vocês devem se lembrar qual foi o atributo anterior que nós estudamos na sexta-feira passada, e que está bem relacionado também com este atributo, que foi Deus é onipresente. Então, vamos nos lembrar dos estudos anteriores, como é que nós já caminhamos até agora. Vejam o quanto nós já caminhamos juntas. Esse é o estudo de número 9. E nós começamos lá no primeiro estudando que nós fomos criadas por Deus e para Ele, para refletir a sua glória, como esse cântico que nós acabamos de ouvir, para o louvor da glória do Senhor. No estudo de número 2, nós vimos o atributo infinito. Deus é infinito, ilimitado, ao contrário de nós, que somos limitadas. No estudo 3, nós vimos que Deus é incompreensível, ou seja, eu não consigo compreender, conhecer por completo o Senhor, mas eu consigo conhecê-lo o suficiente para ser salva e para caminhar no meu processo de santificação, que é o que nós chamamos de que ele é cognoscível, ele se dá a conhecer o suficiente para nós. No estudo número 4, nós vimos que Deus é autoexistente. A própria palavra de Deus atesta essa autoexistência do Senhor. Ele não foi criado por nada nem por ninguém, ao contrário de nós que fomos criadas por Ele, ao contrário de todas as coisas que também foram criadas por Ele. No estudo 5, nós vimos que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém, ao contrário de nós, que precisamos da suficiência que vem do Senhor. No estudo 6, nós aprendemos que Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao contrário de nós que nós temos uma existência aqui limitada. Os nossos dias são contados e determinados por aquele que nos criou. No 7, nós estudamos que Deus é imutável. Nós vimos que não há nenhuma sombra sequer de variação na pessoa de Deus. Ele não muda. E, graças a isso, nós podemos confiar na palavra dele, que também é imutável, porque a palavra do Senhor foi nos dada por ele, que é imutável, então a palavra dele não muda. E, por essa razão, nós podemos confiar que as promessas que ali estão também são imutáveis. E, sexta passada, nós vimos que Deus é onipresente, ou seja, ele está presente completamente em todos os lugares e em todo o tempo, passado, presente, futuro. E nós vimos também que a nossa mente limitada tem um pouco ou muita dificuldade de compreender isso, não é? E muitas vezes nós tentamos usurpar esse atributo que é apenas do Senhor e tentamos estar presentes em mais de um lugar, em mais de uma situação. E nós vimos que isso não é possível. O texto base do nosso estudo de hoje é Salmo 139, de 1 a 4. Quem está aqui pela primeira vez não precisa se preocupar em anotar, depois eu envio um resumo com todos os versículos para que vocês possam consultar novamente e meditar sobre eles. Como hoje nós vamos estudar o atributo onisciente, ou seja, o Deus de infinito conhecimento, o Deus que sabe todas as coisas, nosso versículo base diz o seguinte, Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Vejam bem, a palavra ainda nem foi dita,
Eu nem comecei a dizer, mas o Senhor já a conhece toda. Isso só é possível porque Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece por completo. E vocês vão perceber que ao longo do estudo, os atributos vão se entrelaçando, né? Sempre que eu for falar sobre o Deus onisciente, eu vou falar sobre o Deus onipresente. Então, o que significa dizer que Deus é onisciente? Ele é ilimitado em seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Ele não é limitado nem pelo tempo. Por quê? Porque ele transcende o tempo, né? Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro, assim como todas as coisas existentes. Ao contrário de Deus, nós não somos oniscientes. E a palavra de Deus atesta isso para nós. Ela tanto nos assegura que Deus é onisciente, ou seja, ela nos ensina que Deus sabe todas as coisas, como ela também nos diz que nós não temos esse atributo. Então, nós não sabemos de todas as coisas. Salmo 139, 6 diz o seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Então, nem que eu queira, nem que eu me esforce, nem que eu dê o meu próprio sangue, eu não consigo atingir o conhecimento acerca de todas as coisas. E Deus nos fez assim. Quem colocou esses limites em nós foi o próprio Deus. E ele o fez porque ele nos conhece. Esses limites, eles são limites saudáveis. E muitas vezes a gente tenta ultrapassar, ignorar e até mesmo tentar vencer esses limites. Deus também não precisa aprender nada. Ele sabe todas as coisas, está na essência do ser dele. E se nós fôssemos avaliar isso, não seria muito difícil de chegar nessa conclusão. A minha mãe sempre dizia, ela era uma educadora, e ela dizia que não há aprendizado se não há mudança de comportamento. Então, nós precisamos aprender sempre, todos os dias, até o final dos nossos dias aqui, porque nós precisamos caminhar no processo de santificação. Mas nós vamos mudando. Nós vimos isso, né? Quando nós estudamos no estudo 7, que Deus é imutável e nós não, nós mudamos, nós somos mutáveis, e graças a Deus por isso, porque nós vamos caminhando no processo de santificação até o alvo, tendo o alvo em mira. Se nós fôssemos pensar que Deus precisaria aprender alguma coisa, se nós fôssemos pensar que Deus precisaria absorver conhecimento, então ele mudaria. E nós vimos que ele é imutável. A palavra de Deus é imutável. Ele já detém todo o conhecimento, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ao contrário, o nosso conhecimento é limitado, e muito limitado. Quando nós somos jovens, aí que a gente despreza bastante esse limite, né? Porque nós nos achamos muito espertas, nós achamos que nós conhecemos tudo, que nós temos todas as respostas. Às vezes, quando nossos pais tentam nos aconselhar a respeito de alguma coisa, mãe, você não sabe de nada, você está por fora. Não era assim que às vezes a gente costumava falar? E à medida que a vida adulta vai chegando, a realidade começa a fazer um trabalho corretivo conosco, né? Para nos ensinar que nós não somos tão espertas assim, ou não somos nada espertas. E com o passar do tempo, nós vamos perceber que nós pensávamos, né? Que nós íamos adquirindo mais conhecimento e que nós íamos ficar mais seguras por causa disso. E às vezes a gente chega à conclusão que não é assim. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo a necessidade que eu tenho de aprender. Então, para nós,
aprender é fundamental. E eu tenho várias professoras aqui na plataforma, né, que entendem perfeitamente o que está sendo dito. Aprender é fundamental. Quando nós queremos negar a alguém o pleno exercício dos direitos fundamentais, da sua cidadania, impedir o aprendizado é frequentemente uma estratégia bem-sucedida, né? Porque se eu não quero que uma pessoa tenha acesso ao exercício dos seus direitos, se eu evitar que ela tenha acesso ao aprendizado, ou se eu dificultar esse acesso, certamente eu vou conseguir manipulá-la. E, infelizmente, nós vemos isso, né, na nossa realidade, nos nossos governos, no âmbito do trabalho. O conhecimento, muitas vezes, quase sempre, ele é encarado como poder. Quem tem o conhecimento, detém o poder. Portanto, se eu impedir que alguém tenha o conhecimento, e eu estou falando de maneira secular, o conhecimento secular, eu vou impedir que essa pessoa galgue alguns degraus na vida dela. E o inimigo das nossas almas, ele não é diferente, né? Quando nós trazemos o conhecimento para cá, para o conhecimento acerca de Deus, nós vamos ver que o inimigo, ele tenta impedir que nós tenhamos esse conhecimento. Por quê? Porque ele consegue manipular o nosso coração. Quanto menos nós conhecermos da palavra de Deus, quanto menos nós conhecermos a respeito de Deus, quem é Deus, quem nós somos, mais fácil será para o nosso coração se enganar com as mentiras que o inimigo e o mundo tentam colocar na nossa mente e no nosso coração. E Deus colocou limites na quantidade de conhecimento que nós podemos adquirir e utilizar. E aí, tanto o conhecimento secular, quanto o conhecimento que nós vamos adquirindo aos poucos a respeito da palavra de Deus. Nem tudo nos é revelado. Muitas coisas não nos são reveladas. Então, existe um limite para o nosso conhecimento. Um limite que foi imposto pelo próprio Deus de maneira sábia. Vocês já imaginaram se nós conhecêssemos o nosso futuro? Vocês já imaginaram se nós conhecêssemos antecipadamente as situações que nós iríamos passar? Então, sabiamente, Deus nos colocou limites para o conhecimento. E hoje nós estamos vivendo uma era de explosão de conhecimento, né? Nunca foi tão fácil a gente ter acesso à informação, literalmente na palma da mão, tanto rápido como em quantidade, né? Porque hoje, se nós quisermos, a gente passa o tempo todo buscando informações e elas estão ali cada vez mais disponíveis. E nós precisamos tomar muito cuidado para caminharmos no limite do aprendizado saudável. Porque a nossa tendência é buscar o máximo de informação possível. E isso acaba nos aprisionando à tecnologia, né? Nós sempre vamos achar que nós precisamos buscar mais um conhecimento, mais uma informação. Hoje, se nós ligarmos a TV, a gente vai ter informação o dia todo, 24 horas, e nós precisamos tomar bastante cuidado com esse desejo insaciável que nós temos por informação, por conhecimento, porque isso é um sinal de que nós cobiçamos a onisciência divina. Ah, Estela, mas isso é um absurdo, isso é um radicalismo. Lembrem-se, lá do Éden, estava disponível para Adão e Eva toda a criação, todas as árvores. Apenas uma não estava disponível. Apenas uma, o Senhor disse, nessa vocês não podem tocar. Não bastou. Tudo que estava disponível, Eva quis escolher do fruto daquela árvore que não podia. Então, percebam que isso reflete o nosso descontentamento com o que nós temos disponível.
Hoje nós vivemos uma cultura de descontentamento generalizado. Nós não ficamos contentes com o nosso corpo, aí sentimos a necessidade de fazermos procedimentos em cima de procedimentos, nada contra, né? Fazer alguma coisa que vai me tornar, que eu acho que vai me tornar mais bonita. Eu estou me referindo, meninas, ao exagero. Tudo que nós formos mencionar aqui, nós vamos mencionar o equilíbrio, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina a caminharmos em equilíbrio. Então, hoje, nós vivemos esse descontentamento. Se nós não tomarmos cuidado, nós ficaremos descontentes com o nosso corpo, com a nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Nós vamos achar que aquilo que Deus disponibilizou para nós não nos é suficiente e vamos querer algo diferente disso. Isso é descontentamento. E nós precisamos aprender a viver contentes, contentes com o que Deus tem disponibilizado para nós. Eu estou dizendo que você não pode almejar ter um emprego melhor, ter uma casa melhor. Não, não estou dizendo isso. Eu estou me referindo ao descontentamento com o que eu tenho e aquela ânsia de querer algo diferente. Não existe nada de errado em querer ter algo que é bom para mim, né? Mas nós precisamos aprender a exercitar o contentamento. E o exercício do contentamento, ele está intimamente ligado com esse atributo do conhecimento. Por quê? Porque eu não me contento com o conhecimento que está disponível e penso e busco além do que eu preciso ter. E quando nós ignoramos esses limites que o Senhor estabeleceu para nós, nós vamos sofrer o que alguns autores chamam de sobrecarga de informação. Eu fico olhando todas as informações, e essas informações vêm de maneira tão rápida, eu não tenho tempo nem de processar a informação. Vejam, por exemplo, as notícias violentas, né? Elas são tão disseminadas e de uma forma tão banalizada que eu não consigo, não tenho tempo de processar aquilo, de avaliar aquela violência, de desenvolver empatia pelas vítimas daquela violência. E o que acontece? A banalização. Porque a informação vem em um volume tão grande e de uma maneira tão rápida que a minha limitação ela é incapaz, né? Ela inclusive leva a essa incapacidade de processar da maneira como Deus gostaria que eu estivesse processando toda e qualquer informação que chega até mim. E vejam, às vezes nós buscamos muita informação ao mesmo tempo na tentativa de nos tornarmos produtivas, na tentativa de nos tornarmos competentes, cheias de atribuições. E o que acontece? O efeito contrário. Eu absorvo tanta informação de uma vez só e de uma maneira desequilibrada que isso gera em mim irritabilidade, letargia, raiva, insônia, pressão alta, estresse, desordem alimentar. Tem uma pesquisa de Harvard, se vocês quiserem, depois eu tenho a fonte dela, científica, feita em 2014, vejam, quase 10 anos atrás, e que atesta que esse volume de informação e de conhecimento exagerado que nós temos buscado produz todas essas desordens, né? Físicas, emocionais, problemas de visão. Recentemente, com a pandemia, com o uso exagerado de telas, os pediatras lançaram, né, inclusive, uma diretiva de que muitas crianças passaram a apresentar miopia muito cedo, porque usam exageradamente as telas, né? Então, ao invés de nos tornar mais produtivas, esse excesso de informação, essa sobrecarga de informação, na realidade, vai diminuir a minha produtividade e, pior do que isso, vai diminuir a minha capacidade de decisão.
eu vou demorar, inclusive, mais, porque eu sempre vou achar que eu vou precisar de mais uma informação para servir de base para a minha decisão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque além dos efeitos negativos que tem no nosso físico, no nosso emocional, tem um efeito também sobre a nossa vida espiritual. Porque se nós dispensamos muito tempo para receber, para buscar essa sobrecarga de informação, isso significa que nós não estamos investindo tempo na leitura da palavra, tempo de oração, tempo para a nossa família. Então, afeta a nossa vida de uma maneira geral. E pior que isso, nós temos visto a, a indiferença, às vezes, das pessoas com relação às dificuldades, às adversidades que a outra está passando. Por quê? Por conta dessa informação desordenada e volumosa, sem tempo para processarmos, a gente começa a ficar indiferente, porque ficou tão banalizado falar sobre tantos problemas, suicídio, depressão, violência, né? Mortes absurdas. A gente começa a criar um sistema de indiferença, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, nós precisamos respeitar os limites que foram determinados pelo Senhor para a capacidade de reter, de receber as informações e o tempo necessário para nós processarmos essas informações. Quantas de nós aqui, às vezes, passamos por uma situação difícil e tudo acontece tão rápido que a gente tem dificuldade de processar, né? Às vezes parece que atropela a gente, né? A situação, um diagnóstico, um divórcio, uma perda de alguém, né? A gente demora para processar. E é natural, porque nós temos essa necessidade. Nós fomos criadas assim. Então, nós precisamos pedir muito ao Senhor sabedoria e discernimento para nós entendermos que Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas nós não temos esse conhecimento ilimitado e nem temos capacidade para adquirir conhecimento ilimitado. Em Gênesis 2:17, fala exatamente o que nós mencionamos lá no começo. Tinha um monte de árvore, um monte de coisas disponíveis para Adão e Eva, mas não foi suficiente. Vejam, em Gênesis 2:17, Deus deu uma ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vejam a palavra conhecimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Não deixou espaço para negociação, para flexibilização. Foi categórico. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vejam o que diz a palavra de Deus. Diz exatamente isso. Deus disse: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do mal, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E quando o inimigo tentou Eva, o que ele disse? Ele deturpou o que Deus havia dito. Ele diz: mas porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vejam como o inimigo é sutil, e ele continua fazendo isso até hoje. Por isso que ele quer nos afastar do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque se ele nos afastar do conhecimento da palavra de Deus, ele vai poder nos enganar. Ele vai poder plantar mentiras na nossa cabeça e nós vamos acreditar. Mas se nós conhecermos a verdade, se nós conhecermos o que está na palavra de Deus, ele não vai conseguir esse intento. Com Eva ele conseguiu. Vejam, eu coloquei os dois versículos para nós podermos comparar. Deus disse: vocês não podem comer da árvore do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês morrerão.
E Satanás torceu essa verdade. Falou, não, Eva, Deus sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. E Eva quis usurpar esse conhecimento que ela não poderia ter, sabiamente, um limite sabiamente imposto pelo Senhor. Ela desobedeceu. E o que aconteceu? Ela, ela foi, ela se transformou em Deus? Ela passou a conhecer? Não, ela morreu, né? Ela perdeu a vida eterna. Aconteceu exatamente como Deus disse que aconteceria. E graças ao Senhor, que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus provedor, e apesar disso, Ele providenciou um meio para que nós tivéssemos novamente acesso à vida eterna, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Mas ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou e está assentado junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Então, veja, a estratégia do inimigo continua sendo a mesma. Nós acreditamos, assim como Eva, se nós tivermos acesso a essa informação limitada, nós vamos ter paz, nós não vamos ter mais ansiedade. Mas não é assim. Deus nos criou com esse limite porque Ele nos conhece. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou. A palavra de Deus diz que Ele nos conheceu, substância ainda informe. Né? Desde antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Então, nós podemos confiar que esse Deus, ele governa o nosso futuro, sem a nossa ajuda. Quem nós somos, não é? Nós precisamos também avaliar essa questão do conhecimento na nossa vida prática. Nós não só, às vezes, queremos conhecer tudo que está ao nosso alcance, conhecer, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida eclesiástica, na igreja, como também, às vezes, a gente quer conhecer coisas que não nos dizem respeito, né? Por exemplo, os nossos filhos. Alguns aqui ainda não têm filhos, outros têm filhos pequenos, e como eu, tenho filhas já mulheres formadas, né? Quando elas eram pequenininhas, eu conhecia tudo da vida delas, né? Tudo que era possível conhecer ali. Eu sabia o horário que precisava dar alimentação, eu sabia o horário que precisava tomar banho. À medida que elas vão crescendo, à medida que os nossos filhos vão crescendo, existem algumas coisas que não nos cabem mais conhecer, não nos cabe mais intromissão na vida deles. Se hoje eu tenho filhas mulheres, eu vou responder a alguma coisa que elas vierem me perguntar, né? Para aconselhá-las, para mostrar para elas na palavra o que a palavra de Deus diz. Mas eu não posso mais achar que eu tenho que ter o conhecimento de algumas áreas e de algumas coisas que não me dizem mais respeito. Nós precisamos aprender também esse limite. Da mesma forma, com relação aos nossos amigos, ao nosso cônjuge, né? Quantas vezes nós travestimos a nossa intromissão de preocupação amorosa, apenas para ter acesso a informações, a conhecimento de situações da vida do outro, né? Nós precisamos aprender que nós só vamos ter acesso à vida do outro se ele me permitir, né? Nós devemos ajudar as pessoas? Sim, em todas as situações. Nós estamos aqui como corpo para servir um ao outro. Mas nós não podemos invadir a vida do outro. Nós não podemos ser invasivas. Nós precisamos. Lembram do Ministério da Presença, que nós estudamos no estudo passado?
quando nós estávamos falando sobre a onipresença de Deus, a presença constante do Senhor em todos os lugares, em todo o tempo, e nós dissemos que nós podemos exercer o ministério da presença, óbvio, de uma forma limitada, mas nós podemos estar ali ao lado da pessoa, às vezes sem dizer uma palavra, mas apenas para que ela saiba que a gente está ali, ao lado dela, pronta para servir. E é assim que nós precisamos nos comportar em relação à vida do outro. Ele precisa saber que nós estamos ali, disponíveis, né? E a nossa disponibilidade deve ser expressa. Às vezes a gente fala, vou marcar um café a qualquer hora. Não, qualquer hora não é hora nenhuma, né? Se você quer demonstrar para a pessoa que você está disponível para ajudá-la, para servi-la, diga para ela, vamos marcar um café para amanhã, às 3 horas, né? Posso te ajudar de alguma forma? Espere que a pessoa diga. Espere que a irmã te diga como é que você pode ajudar. Mostre para ela, através do Ministério da Presença, que você está disponível para ajudá-la, que você tem a disposição de ajudá-la, mas não queira extrair conhecimento de situação a ponto de ser invasiva. Deixe que a pessoa te diga, se ela se sentir à vontade para isso. E a gente pode pensar, poxa, então o que será? Será que a culpa dessa vontade de ter conhecimento sobre a vida do outro, sobre todas as tecnologias, sobre o que está acontecendo no mundo, será que a culpa é da tecnologia? Será que a culpa é dessa facilidade de se conseguir informação? A culpa é nossa mesmo. A culpa é minha. Sou eu e o meu desejo por ausência de limites, pela sensação de querer ter o controle das coisas, né? E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Exercer o controle, às vezes, é uma estratégia muito fascinante para todas nós, né? Quem é que não gosta de ter a sensação de que tem o controle de uma situação? Mas nós, ao longo dos estudos, nós viemos aprendendo que nós precisamos aprender a depender cada vez mais do Senhor, a deixar o controle nas mãos dele, porque nós não temos controle. De fato, de verdade, ele é que exerce o controle. A partir do momento que eu tenho conhecimento da onisciência de Deus, ou seja, a partir do momento que eu sei que Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o meu futuro, ele sabe o meu presente, ele sabe aquela palavra que eu nem disse ainda, isso me traz insegurança ou segurança? Isso deveria nos trazer segurança. Eu cheguei a dizer para vocês um pouco antes, já imaginaram se a gente soubesse o que está por vir? Eu acho que se eu soubesse, há 1 ano e meio atrás, antes, né? Se eu soubesse antes, que eu receberia o diagnóstico, muito provavelmente, dada a nossa natureza caída, limitada, eu viveria ansiosa, antes do tempo, inclusive, né? Então, sabiamente, Deus não nos deu este conhecimento do futuro, nem do presente. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima fração de segundo. E louvado seja Ele por isso. E o que nós precisamos aprender a fazer, com base no conhecimento da onisciência de Deus, é descansar. De novo a palavra descansar. O estudo da semana passada também foi assim. Nós precisamos aprender a confiar. Vejam o que diz em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, já dizem, né? É o excesso de futuro, o excesso de preocupação com o futuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer e ficamos ansiosos antes por coisas que nunca vão acontecer. Compartilho com vocês uma dificuldade que eu tive, com tantas dores, sentindo tantas dores,
Eu fui para São Paulo pensando, eu vou chegar lá, provavelmente ele vai dizer, ó, tem uma obstrução aí, a gente vai ter que ir para o centro cirúrgico. Olha só, que perda de tempo, que perda de energia, que perda de alegria, que perda de contentamento. Eu ficar ansiosa por algo que nem aconteceu. Eu cheguei lá, o que que ele disse? Tá tudo ok, tudo limpinho, a dor faz parte, aguenta firme. Veja, nós sofremos por antecipação. Não é mais fácil descansarmos na certeza de que ele conhece o nosso futuro e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos olhar para o conhecimento de Deus, para o conhecimento total e integral de Deus, e remover, para que ele remova a nossa ansiedade. O conhecimento da onisciência de Deus deveria produzir essa remoção da ansiedade em nós. Nós somos capazes de fazer isso por nós mesmos? Não. Nós já vimos nos estudos anteriores. A nossa suficiência vem dele. Então, nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, me ensina a não ser ansiosa. Me ensina a compreender que o Senhor sabe todas as coisas. Meu esposo sempre diz que a gente não conhece o futuro, mas conhece aquele que tem o futuro nosso nas mãos dele. Então, isso por si só deveria ser um bálsamo para as nossas vidas. Vejam, Deus conhece as consequências de todas as coisas. Vejam o que diz o Salmo 18, 30, já caminhando para o encerramento. Diz o Salmo 18, 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho dele é perfeito. Então, basta que nós caminhemos por este caminho. Nós não precisamos temer. Ele sabe por onde ele está nos levando. Isso vai nos isentar de passar por dificuldades? Não. Nós vamos passar. Mas ele estará conosco. Nós não vimos a onipresença? Por isso eu disse que os atributos, esses dois atributos são muito relacionados. Ele é onipresente e ele é onisciente. Ele está comigo o tempo todo, em todos os momentos, em todos os lugares. E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o meu futuro. Olha que segurança. Olha que segurança que nós temos em Jesus. E ele já prometeu que ele vai fazer o melhor por nós. Que nada vai nos separar dele. Veja, Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele selou uma aliança conosco através do sangue de Cristo. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele jamais vai se esquecer de nós. Isaías 49:15 diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está falando, comparando com a nossa mãe terrena, né? Imagina ela que não nos esquece. Mesmo se ela nos esquecer, Deus jamais vai nos esquecer. Então, minhas irmãs, temos uma certeza. Deus é onisciente. Temos outra certeza. Nós não somos oniscientes. Então, nós precisamos investir o nosso tempo em conhecimento que nos faça ser mais parecidas com Jesus e nos transforme em servas do Senhor, que nos aproxime cada vez mais desse Senhor, que nos faça caminhar cada vez mais para o alvo do nosso processo de santificação. Nós precisamos investir tempo de qualidade no estudo da palavra, na meditação da palavra, porque nós vamos conhecer a verdade.
Nós não vamos ser enganadas pelo inimigo. Ele não vai torcer a verdade como ele fez com Eva, porque nós ficaremos firmes na rocha e aprendendo cada vez mais o que o Senhor quer de nós, como ele quer que nós vivamos. Então, nós precisamos temer a esse Deus, reverenciando e adorando esse Deus, honrando esses limites que ele impôs a cada uma de nós, para o nosso bem. Ele fez isso para o nosso bem. Ele impôs limites ao nosso corpo, à nossa mente, para o nosso bem. E o que ele nos revelou, nós já vimos isso também. Aquele conhecimento que ele nos revela, através da sua palavra, é suficiente para nossa salvação, para que cada uma de nós possamos tomar a decisão, se ainda não fizemos. Eu já tomei essa decisão quando eu tinha 10 anos, por Jesus. Já reconheci o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Este conhecimento que nos é revelado é suficiente para que nós possamos compreender isso, que ele deu o seu filho para que nós tivéssemos essa salvação. E é suficiente também para o nosso processo de salvação, de santificação, perdão. E também é suficiente e necessário para que nós possamos cada vez mais conhecer a palavra do Senhor revelada por Ele próprio. Que nós possamos buscar este conhecimento. Que cada vez mais nós tenhamos sede de conhecer a palavra do Senhor. Como vocês estão fazendo aqui, né? Numa sexta-feira à noite, junto comigo, meditando nessas passagens bíblicas, meditando acerca desse atributo. Que nós possamos descansar nessa certeza. E a minha oração é que cada uma de nós possamos entender, de uma vez por todas, que nós não somos Deus. Graças a Deus por isso, né? Mas nós temos um Deus que detém todo o conhecimento. Vamos orar? Miriam, você pode orar? Eu vou encerrar a gravação? Ó, Só um minutinho.